Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, boa tarde para quem está de boas à tarde ouvindo um podcast agora. Loucos por Arquitetura, o podcast da revista Projeto, um podcast criado no intuito de inspirar os ouvintes, profissionais, estudantes, com grandes nomes da arquitetura, contando sobre a sua trajetória, sobre a sua história, curiosidades, os caminhos que fizeram eles se tornarem tão grandes quanto são hoje, tão premiados, incríveis e muito bem trabalhados arquitetos e arquitetas brasileiras. Hoje nós temos uns convidados muito especiais, lembrando que o Loucos por Arquitetura, nessa segunda temporada, é um oferecimento da Expo Revestir, está sendo patrocinado pela Expo Revestir e por isso estamos gravando ele aqui ao vivo, direto da Expo, com plateia. Quem está nos ouvindo ou vendo não está vendo a plateia, nem ouvindo a plateia, mas estamos em casa lotada mais uma vez. Agradeço a todo mundo que está aqui com a gente e convido também a ouvir os outros episódios do nosso podcast, que vai ser lançado nas próximas semanas. Nossos convidados de hoje são muito especiais. FGMF, um dos maiores escritórios brasileiros de arquitetura. Estamos aqui com o Fernando Forte e com o Rodrigo Marcondes Ferraz. O Lourenço Gimenez deu cano na gente. Mentira, sacanagem. Ele tá onde? Conta pra nós. Lourenço tá no MIPIM, aquele evento de construção, né, mercado imobiliário e tal, lá na França, em Cannes. Tá em Enquanto Cannes. ele tá em Cannes lá se divertindo, a gente Alguém tá tem aqui que trabalhar. pegando o trânsito de imigrantes, né? O cara na Riviera Francesa e todos nós aqui na E Imigrantes. a gente aqui no inverno da Revestir, né? Exato. Muito bom, gente. Obrigado pela presença, obrigado pelo deslocamento, pelo tempo. Eu sempre agradeço pelo tempo, porque time is money hoje em dia, né? E então por isso a gente agradece vocês. A gente começa esse podcast com uma pergunta básica para todos os nossos entrevistados. Como surgiu a paixão por arquitetura? Quando que vocês entenderam pessoalmente, né? Cada um de vocês. Como que vocês entenderam que queriam fazer arquitetura? Por que arquitetura? Como ela entrou na vida de vocês? Deixa eu falar primeiro, porque a minha história é menos divertida que a do Fernando. Na verdade, eu desde criança quis ser arquiteto, né? Acho que talvez eu tenha despertado para essa profissão quando eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos por aí. Eu morava num apartamento de cobertura com os meus pais, né? E aquele apartamento que é o apartamento, a parte de baixo é onde é o apartamento mesmo, e em cima era um terração sem nada. E aí um dia eles decidiram construir em cima ali uma salinha, uma piscina, melhorar aquela área. E aí eles contrataram um arquiteto para fazer o projeto, e daí depois começaram... Achei que você já tinha desenhado, aí eu desenhei. Não, então, não desenhei ainda, que eu ainda era muito pequeno, eu acho. Mas eu olhei e falei, pô, mas é legal isso, né? De você pegar, ter uma ideia de o que você quer fazer no espaço, e aí desenhar, e eu ficava vendo aquelas plantas, tentando entender e tal. Era tudo à mão na época ainda, né? Então era legal de ver. E aí depois de ver aquilo ser construído e ver a obra acontecendo, chegando um monte de estrutura metálica lá, eu achei super legal. Eu falei, acho que é isso que eu quero fazer. E aí desde então eu falo, queria ser arquiteto. E aí foi. Então quando eu cheguei na época do vestibular, eu prestei os vestibulares para arquitetura e tal. Não tive muito essa dúvida tradicional aí da maioria das pessoas. E você gostou do que fizeram na cobertura? Não, então, depois... Olhando agora em outras perspectivas. Primeiro que tirou seu espaço de brincar, né? Primeiro que teve uma super briga com o condomínio, e no final a gente teve que diminuir pela metade o projeto e tal. Ficou bem mais legal do que era, porque antes não tinha nada, né? Não tinha nenhuma infra. Mas eu acho que dava para ter feito melhor. E essa voz maravilhosa que acabou de entrar, para quem está só nos ouvindo por acaso esse podcast pela primeira vez, não viu nenhum outro episódio,
temos aqui como co-host, co-entrevistadora, a editora executiva, editora-chefe da revista Projeto, que é a Evelise Grunow. Para quem está só Olá a no todos. áudio, esta voz maravilhosa. E você, Fernando? Eu nunca quis fazer arquitetura. Não sabia nem o que era direito. Achava que era uma coisa tipo de matemática, de exatas, que eu não gostava. Precisava entender física. Depois essa parte eu gostei. E aí, na verdade, eu não queria fazer nada, né? E aí os pais falaram, não, você tem que fazer faculdade, não tem jeito, imagina, tal. Eu falei, eu vou fazer cinema, porque eu gosto de cinema e tal. Não, você tá louco, né? Isso nos anos 90. Cinema, tipo, não, você morrer de fome e tal. Então, sei lá, fazer publicidade, que meus pais eram publicitários. De jeito nenhum, tal. Falei, putz, não sei, então eu vou entrar em biológicas no cursinho aí, tipo, vou ser dentista. Aí fiquei lá uns 4 meses fazendo cursinho, falei, pô, não quero ser dentista, né? Eu tenho medo de dentista, não gosto. Por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Aí eu peguei o manual da FUVEST, que era né, hoje em dia não deve existir mais, mas era uma apostila, assim, impressa. E tinha todas as profissões, né, que tinha na Guia do USP, estudante. O guia do estudante e tal. E aí o cara que escreveu sobre arquitetura, o cara mandou bem lá no texto. Então, tipo, era a leitura que eu queria ouvir. Eu olhei a arquitetura, tipo, não, né, mas... Aí eu falei, não, história da arte, vou estudar isso, espaço, e pá. Aí não tinha matemática, assim, não fácil. É uma coisa que não é nem exatas nem humanas, né? Ela tem, tipo, física e história com as notas mais altas. Então não tem não encaixa em nenhuma das disciplinas que são estudadas, né? Assim, é uma classe especial no cursinho. Eu falei, acho que eu vou fazer esse negócio aqui, desenho, agora desenhar, legal, vou fazer isso aqui. Aí eu cheguei em casa e falei, vou fazer arquitetura, então vou mudar. As casas, não, vai morrer de fome e tal. Eu falei, pô, vocês não querem nada, mas eu tava preparado já. Daí eu falei, olha, é melhor, eu não quero ser arquiteto, eu vou só fazer a faculdade de arquitetura. E não é melhor fazer arquitetura e não ser arquiteto do que fazer odontologia e não ser dentista? E daí meus pais falaram, não, realmente, por esse ângulo de vista, vai fundo e tal. Aí eu entrei na faculdade, daí quando eu comecei a fazer FAO com os meninos e tal. Não era uma faculdade pública, eu tava vagabundão ainda, com essas ideias de não fazer nada. Eu larguei metade das matérias do primeiro ano e tal. Tanto que eu demorei mais para me formar que eles. Entendi. Depois eu comecei a olhar a coisa sem esse viés de massacrante de cursinho, FUVEST, primeiro ano, que é pauleira. E aí eu fui olhando de longe e falei, pô, eu gostei disso aqui, eu gostei desse trabalho, achei legal. Aí quando chegou lá pro meio, eu falei, acho que eu vou fazer esse treco aqui que eu curti, Tá achei valendo. Legal. E daí deu certo, né? Que bom. Mas, deu certo, Fernando, parece que deu certo. Foi você que estava na lista de espera da FAO? Não, eu não tava na lista Não. de espera, eu passei direto, mas tinha... porque tinha alguém que roubou a minha vaga. É. Não, eu quase desisti, né, um momento lá pra fazer Mackenzie, porque tipo, os amigos tinham entrado no Mackenzie, era do lado da minha casa, e a FAO era integral, parecia ser mais cansativo para quem não queria fazer a faculdade mesmo. E aí me ligavam, os caras estavam na lista de espera, ei, decidiu ou não decidiu, tal, daí tinha essa situação, tal, mas daí um momento eu acabei decidindo pela FAO. Boa. Você vê estudantes, profissionais, que bom, e brasileiras e brasileiros, que bom que o Brasil ganhou um arquiteto premiado e não um dentista Frustrado. carniceiro. Ele tem essa história oficial, mas a verdade é que ele tinha muito sono de manhã e a sala de arquitetura do cursinho lá tinha aquelas mesas grandes, ele dormia lá, aí ele escolheu a arquitetura por causa disso. Entendi. Era mais fácil de descansar. Dava uma facilitada ali mesmo. Vocês 3 fizeram FAO. Os 3, sim, no mesmo ano. Tinha Pois amigo é. do... Quem era o primeiro amigo junto, assim? O Lourenço com um de vocês? Como era o Lourenço, né? o Lourenço era bem esquisito, né? Vamos aproveitar. Vamos que aproveitar que ele não tá Ele não tá aqui, né? O cara tá na França. Vamos meter o pau do Aproveita Lourenço. que ele não veio. Não, o Lourenço era esquisitão, assim. O Lourenço foi um cara que foi melhorando muito com a idade, assim, né? De temperamento, de aparência, sabe? Os anos caíram muito bem ao Lourenço, eu acho. É verdade. Mas, na verdade, eles se conheceram antes porque eles justamente se conheceram no cursinho, né? Então, quando eles entraram quando a gente entrou na faculdade, eles já se conheciam e eu conheci ambos lá. Então, começou assim, né? Você conheceu eles já na FAO. Na FAO. E vocês no comecinho fizeram da um cursinho juntos. é Mas isso? a gente se conhecia de vista, né? Que a gente era brother. Tá, assim. mas vocês sabiam. Mas no cursinho você já estava fazendo, falando,
indo para arquitetura? Já no tinha meio essa do cursinho decisão? que foi essa história que eu contei, que eu fui observar, falei, vou largar biológicas e vou fazer arquitetura e tal. Entendi. O Rodrigo contou a história aí de infância, engraçado porque vocês vão ouvir nos outros episódios e na primeira temporada muita gente fala, né, desse lance da infância, do momento, assim, é mais comum do que puxa, não sabia. Então o Rodrigo vivenciou a arquitetura dessa forma, né? Foi como ela entrou em você vendo a sua casa sendo ampliada, né? Seu apartamento, o apartamento de seus pais sendo reformado. Fernando, você lembra quando foi que você entendeu o que era arquitetura? Essa coisa de vivenciar, de estar num ambiente e falar, pô, aqui que legal, tô me sentindo bem. Por exemplo, o Ângelo Butti, na primeira temporada, falou que ele decidiu ser arquiteto porque o irmão Eugênio, que fazia ECA, né, fazia jornalismo, um dia levou, ele saiu de Orlândia lá um dia e caiu direto no prédio da FAO. E aí, quando ele caiu no prédio da FAO, ele falou, eu quero fazer isso. E você? Não, eu não tive esse momento paf, assim. Não, essa epifania não, é sobre o que quero ser arquiteto, mas você lembra o momento que você entendeu o que era arquitetura, assim, dentro do ambiente? Sim, tiveram alguns momentos, assim, eu acho que foram mais impactantes, assim. Tive alguns trabalhos de faculdade que eu falei, nossa, isso aqui é legal de fazer, de pensar e tal. Mas quando eu viajei pra França, que foi... Porque minha irmã ganhou um sorteio da Coca-Cola pra ver a final da Copa do Mundo. Você já assim, me contou né? essa história, é muito boa. Aí eu fui lá pela Coca-Cola né? Porque era mais caro e tal, né? Na faculdade e tal, não tinha grana. E aí eu fui, daí eu visitei algumas coisas da França que eu achei, tipo, uau, tipo Pompidou, que eu falei, nossa, incrível e tal. E depois a gente foi pra Barcelona, a gente esticou a viagem, minha irmã e eu. Eu visitei o pavilhão do Bis, né? Daí eu falei, nossa, né? Isso aqui é incrível. E visitei, lógico, Sagrada Família e coisas assim, mas elas parecem mais inalcançáveis, né? Daí eu visitei lá o Museu do Mer, mas especialmente o pavilhão do Bis. Falei, pô, foi um momento que eu falei, nossa, isso aqui é incrível. E ao contrário do Ângelo, quando eu entrei na FAO a primeira vez, eu não tenho a sensibilidade do Ângelo, né? Eu falei, pô, que lugar de concreto, frio, pô, né? Vou ter que vir aqui, parece uma rodoviária, né? Aquele cara que não sabe de nada. E aí, mas assim, depois de um ano lá, 1 ano e meio, eu já, tipo, puta, amava o lugar, né? E vira um troço que faz parte da sua vida. Tipo, você sente a sua casa, assim, até hoje, né? Tipo, 30 anos de formado quase. E ainda a gente se sente assim. E aí tem as festas, você vê o nascer do sol nos domos lá, num festerê. Aí você começa a ficar com um carinho pelo espaço, né? E você, Rodrigão, você lembra, né, depois desse momento da infância, você é arquiteto, você deve ter começado a reparar em arquiteturas. Você lembra de alguma coisa que te impressionou, alguma obra que te impressionou, assim, logo de cara? Eu acho que eu comecei a reparar, mas acho que prestar atenção com esse olhar mais de arquiteto mesmo e tal, acho que foi quando eu estava ou para entrar na FAO, então indo no prédio, achei super legal mesmo. Falei, nossa, eu quero estudar aqui e tal. É um prédio meio com esse look que o Fernando falou e todo meio detonadão, né? Acho que quando a gente entrou estava mais detonado, depois ainda teve um restauro aí. Fiquei, pô, quero estudar aqui, tem tudo a ver com estudar arquitetura e tal, né? E aí depois, acho que... estudando arquitetura, indo nas aulas, viajando mesmo, né? Acho que quando você viaja, vê de perto os espaços, os edifícios que a gente estudou, né? Acho que, inclusive, não só eu recomendo para todos os arquitetos, estudantes e tal, para, né, viajarem sempre que puderem, como é uma coisa que a gente tenta fazer juntos, os três, né? Então, claro que cada um viaja por si, com a família e tal, ou como o Lourenço, por exemplo, está agora lá na França, mas a gente sempre tenta fazer umas viagens, igual a gente fez no ano passado, os três para a Cidade do México, ficou lá, aproveitou um evento que a gente foi dar uma palestra para ficar uns dias a mais, ficou num hotel super legal, né? Vivencia, mas vê junto as coisas, discute os detalhes, sabe? É uma coisa... Lê a respeito, né? Lê a respeito de algumas coisas, tal. Então é uma coisa que a gente gosta de fazer, então eu acho que foi por aí, assim, também acho que não tive realmente um grande evento
como o Butch, mas acho que foi meio por aí. Eu lembrei de duas coisas que foram também importantes, assim, nessas decisões minhas, assim. Uma foi uma matéria que eu li sobre uma casa do Ren Koolhaas lá, a casa em Bordeaux. E aí eu li, assim, e falei, nossa, né, era um negócio meio poético, e o coração da casa é uma máquina, é um elevador, um cara cadeirante e tal. E aí eu li e fiquei tão impactado com aquele projeto, assim, quando eu li, entendi, queria mais foto, mas não tinha, não tinha, tipo, o celular, né, não tinha Google e tal. E daí eu falei, nossa, isso eu quero fazer, eu quero chegar a um negócio desse tipo, tentar fazer alguma coisa dessa magnitude aqui, né, em termos poéticos, de solução e tal. E também teve um outro momento na FAO que foi interessante, teve uma exposição de um cara que ia ser um professor no 4º ano, eu já estava no 2º ano. E moleque na faculdade, mas quem é esse professor? Eu não conheço. Não, ele é muito bom e tal. Eu morei desde que nasci no mesmo prédio, assim, até sair da faculdade, dos meus pais e tal. Meu avô foi um cara que participou da construção do prédio, assim, com grana, de investidor. E é um prédio que eu sempre achei super legal, com brises, fora do prédio. Eu sempre achei o meu apartamento mais bacana que o dos coleguinhas da escola, sabe assim? Falei, deixa eu ver o que esse cara fez. Eu comecei a olhar os projetos dele, era o Abraão Stanovics, né? E de repente tinha uma foto do meu prédio lá, que eu passei a vida. Eu falei, ele fez o meu prédio, né? Olha eu aqui perguntando quem é esse cara, ele fez o meu prédio. E aí eu entendi, falei, Daí depois tive aula que ele fez, e aí realmente falei, puta, isso é uma coisa que eu quero realmente fazer. Legal. Todo mundo tem a curiosidade. Dos primeiros passos. Os primeiros passos, ainda na faculdade. Você, Fernando, estudou com o Lourenço no cursinho, mais ou menos. Aquele cara lá, aquele altão, pirulão ali. E o Rodrigo só foi encontrar vocês na FAO. Como que foi esse encontro? Como que esse trio se formou? O trio mesmo, acho que, né, como escritório, assim, acho que foi muito depois do início. Realmente, eles se conheciam e acho que tem essa coisa, né? Quando você entra na faculdade, você não conhece muito ninguém, daí você vê quem que... Qualquer você rosto. conhece alguém para ficar lá se aproximando e tal. E acho que as turminhas começam assim. Eu lembro que eles tinham já uma turma desse pessoal do ângulo. Panelinha. Claro que alguns se conhecendo mais, outros menos. O Fernando era um pouco, mas ele não era muito, justamente porque ele ficava no começo indo um pouco no Mackenzie, um pouco na FAO para decidir onde ele queria ficar. Então, às vezes ele aparecia, depois ele sumia, não era mais difícil de ver. O Lourenço não, tava todo dia lá e tal. E aí eu lembro que tinha um pessoal, umas 2, 3 pessoas que eu conhecia e que estavam nessa turma. E daí meio que eu me aproximei. E acho que ao longo da faculdade a gente ficou né, foi ficando amigo, né? Eu, Lourenço, o Fernando e outras pessoas dessa turma. A FAO é uma faculdade integral, então você acaba ficando muito tempo ali junto com as pessoas, não só na hora da aula, né? Normalmente faculdade que é meio período, você vai assistir aula e vai embora, né? Lá você fica o dia inteiro, porque às vezes tem 4 horas sem fazer nada e vai ter uma matéria depois, então sai para almoçar, vai lá no CP, na hora do almoço, na piscina, quando tá calor, então tem um convívio, né, entre os alunos que eu acho que é muito legal, assim, diferente de faculdades, quando é uma faculdade só noturna ou só meio período. E aí a gente foi ficando mais próximo e acho que a ideia, né, do escritório surgiu daí bem depois, quando a gente já estava ali pelo 4º ano. Eu lembro que a gente teve uma matéria na área de projeto, né, que o chefe da matéria era o Joaquim Guedes, e daí tinha outros professores, tinha o Acaiaba, acho que Barossi, né, tinha vários professores. Foi interessante porque, assim, eram projetos individuais, então já era uma coisa diferente, porque normalmente sempre tinha um monte de aula que a gente ia fazer projeto em grupo. Então, mas ali cada um fazia o seu. E o projeto era um projeto que o Guedes estava fazendo na época, que era uma casa gigante, de, sei lá, 2.000 metros quadrados, num terreno no Rio lá, com vista para Baía de Guanabara inteira, assim, no Morro do Rio. Uma pedreira. Uma pedreira e tal. E o projeto era esse. O que já foi uma comoção na FAO, né? Que como assim, na FAO, faculdade pública, em vez de fazer um projeto de centro cultural, escola e conjunto habitacional, que era todos né, como eram todos os projetos, estavam fazendo uma mansão num milionário, né, numa pedreira no Rio e tal. Mas a gente achou interessante, porque era um projeto diferente, porque esses outros tinham todos os semestres, né? E eles montaram um esquema legal, que era assim, cada um fazia o seu projeto, mas eles dividiram a turma em algumas
turmas menores, e aí todo dia alguns alunos tinham que apresentar o que estava fazendo e outros tinham que comentar o projeto do cara. E isso fez com que meio que todo mundo ficasse discutindo seus projetos, mostrando para os outros, mostrando antes de apresentar, para a hora que fosse apresentar para a classe inteira com o professor e tal. E acho que a gente ali começou a... Tipo, nossos projetos não tinham nada a ver um com o outro, mas a gente ficou mostrando, discutindo, vendo as ideias, propondo alterações. E acho que a partir daí, acho que começaram as ideias de fazer o escritório, né? Essa, para pensar, a dinâmica dos professores nessa matéria mudou nossa vida, né? Sim. Não tinha pensado exatamente nisso, mas foi bem isso. E foi muito rico para todos os envolvidos. Não só porque saiu do nosso escritório de lá, claro, mas assim, foi uma dinâmica que fez todo mundo pensar e ficar mais próximo, discutir, num momento importante da faculdade, que é o 4º ano. Então foi massa. Mas aí bateu o santo dos 3 e vocês falaram, pô, a gente podia fazer um escritório. E eu sei que vocês começaram a trabalhar antes de se formar, né? Exercício legal da profissão, exercício legal da profissão é um clássico aqui nesse podcast. Aqui. Não é o primeiro. Não é o primeiro. Mas ainda bem que o stand do Cal tá pra lá, né? Então... Já prescreveu isso daí. Porque era CREA na época, então ele se livrou do problema já. Mas o lance é que teve um momento mesmo que a gente decidiu fazer o escritório. Tipo assim, o momento. A gente falava, vamos fazer escritório, mas... Aquela conversa de dificuldade, fazer a história, vamos aí, tomar uma cerveja amanhã, passa lá. Você não sabe, sei lá, a gente saiu de uma matéria e eu lembro que a gente estava descendo a rampa da FAO, mais alta, né, das salas de aula para os estúdios. Falei, não, pera, daí tava os 3, tava discutindo isso, como seria um escritório, a gente aqui tava num modelo diferente de escritório que era a maioria da época, dos nossos professores. E aí uma hora eu falei para eles, não, mas peraí, então vamos montar o escritório mesmo? Vamos? Não, vamos tentar pegar um projeto aí para começar a trabalhar junto? Vamos. Aí, nessa época, pintou um café pra gente fazer. Daí fiz o Lourenço e eu só, inclusive, ainda. E aí, o Rodrigo, que é o atrasado, chegou no projeto número 2. Né? A gente ainda pensa em... Eu deixei eles aprendendo um pouquinho pra chegarem no meu nível. Aí a gente... Tá muito mirim isso aqui ainda. Exato. Deixa os caras comer um arroz com feijão. Eles não sabiam nem o que era contrapiso na época, entendeu? Eu falei, não dá, né? Mas aprende um pouquinho antes. Teve um momento assim mesmo, e teve um lugar. Então, o legal é que daí a gente tem aquela perspectiva explodida, desenhada da FAO, esqueci o nome do artista, que faz vários prédios icônicos, assim, de São Paulo. E a gente tem na parede lá do escritório essa perspectiva explodida do prédio da FAO que mostra as rampas. E aí eu já falei, vamos botar uma bolinha vermelha aqui, porque foi bem nesse lugar que o escritório nasceu. Você está aqui. Exatamente. Teve esse FGMF momento. está aqui. Surgiu daquele lugar. Bacana. E aí era aquela coisa de fazer o projeto, acompanhar a obra para ver no que dava, né? Porque também não tinha o controle da passagem em papel. Não tinha controle de nada. A gente também não sabia nada, na verdade, assim, né? Eu lembro que a gente foi fazer a primeira obrinha, que foi esse café, e descobriu que era contrapiso. Porque não tinha muita coisa técnica. Talisca. Assim, eu lembro quando eu descobri que era talisca. Talisca, aprendemos. E aí você vai na obra, a gente sempre foi muito a favor de estar presente na obra. Até porque no começo isso era uma pós-graduação. Não dá pra você ser arquiteto ali naquele momento e pensar, era tudo na mão, então não tinha os softwares, não tinha acesso a detalhes da internet, tudo pra você entender como é hoje em dia. Era uma coisa mais na raça, na realidade Brasil. E para se manter, você precisava fazer a obra, porque quanto o cara te pagar para fazer a reforma da cozinha da amiga da tia? Era esse tipo de projeto, né? Bem arroz com feijão mesmo, começando lá. A gente fez uma floriculturazinha dentro de um extra, sabe? Assim, que era tipo, né, um box de 2x2. Projetinhos desse tipo mesmo. E daí a gente fazia a obra, porque daí você conseguia ganhar mais uma graninha e tal, se manter quase como um estágio, assim, né? De grana, mas para poder sustentar o escritório e tentar avançar, né? Fiquei com 2 curiosidades aqui. Que fim levou esse café? Essa obra foi pra frente? Foi, a gente fez um Réveillon de 2000. Então, a gente passou o Réveillon de 2000, que era o Réveillon do milênio. Batendo massa e pondo pastilha no chão com o peão, assim. Boa, esse é o verdadeiro bug do milênio. Exatamente. Foi dureza esse milênio, essa virada aí. E a minha segunda dúvida é: qual foi o segundo projeto que vocês conseguiram seduzir Rodrigo Marcondes Ferraz para ter a honra de entrar nessa sociedade? O segundo projeto foi uma reformona, assim, que o eletricista do projeto do café indicou a gente, mas era uma reforma grande.
Na verdade, assim, a gente antes do café, a gente tinha feito aquele projeto do Bistrô Napoleão lá. Que foi uma coisa que a gente fez, só um estudo preliminar para um cara que ia fazer um bistrozinho numa casinha lá aquela estrada que vai para o sul lá, Regis Bittencourt, né? No meio da estrada ali e tal. Então a gente fez esse projetinho. Então tinha feito isso. Aí quando teve o café, eles fizeram os dois. Não lembro porque eu não fui, acho que a gente tinha feito o primeiro, daí era bem nesse final de ano. E aí, depois teve isso. Então, que foi... Acho que o eletricista do café indicou a gente eles, na verdade, porque eles não me conheciam, né? Mas aí a gente já fez junto para fazer a reforma de uma casa no Morumbi, que era uma casona grande, era uma obra que, pra gente, era uma coisa gigante, né? Então, foi essa aí que foi a seguinte. Daí foi uma obrona, demorou... mas até deu pra gente fazer uma graninha aí que nos permitiu aí continuar e ir para outros projetos e investindo no escritório. Mas eu ouvi dizer também, uma fonte segura aí, de que para trazer o Rodrigão, vocês tiveram que comprar o passe dele dando uma letra a mais na sigla, né? O cara leva 2 nomes, que ele levou, ele tem o MF, né? Exatamente. Então, aí foi Tinha legal. o cara do Zanettini. Fiquei por último, mas ganhei 2 letras. É isso aí, muito bom. E aí que começou o nome FGMF. Na verdade, no começo eram os sobrenomes mesmo. Era o Forte, Jimenez e Marcondes Ferraz. E a gente ficou Parece nome de construtora, né? De escritório de advocacia. Então, mas no começo era o nome assim, né? Até para ter o nome e tal. Primeiro que para atender o telefone, você não terminou de falar o nome, o cara já desligou, né? Então aí começava Forte Jimenez e tal, começava a falar pela metade. Quando a gente começou, né, as primeiras coisas, fazer uma publicação fora do Brasil, com um gringo entender Forte Jimenez não consegue falar, né? Aí a gente adotou o FGMF e aí ficou desde então, assim. E falando em publicação, lembram qual foi a primeira publicação? Independente, não precisa ser na Projeto, mas acho que foi. Foi no Projeto. Nossa primeira publicação foi no Projeto da exposição, acho que Novíssimos Arquitetos do IAB. Pois é. Quem escrevia a editoria de Nova Arquitetura Brasileira, Novíssimos Arquitetos, era uma então estagiária, me chamaram Evelise assim, Gournot. eu me formei no Mackenzie em 2000, né? E a revista era na rua de baixo do Mackenzie. Ai, vem aí! Vim fazer umas coisas aí. Então, a Evelise é responsável pela primeira publicação. Acabou ficando. Foi ficando. Que massa. Muito legal. Que honra, Evelise. Isso de você. Viu? Tá vendo? Sabia que alguma coisa me ligava. 20 e quantos anos depois? 27, 28 anos depois estamos aqui, é isso? Exatamente. Mais ou menos. Loucos por Arquitetura também não é como começou, é porque não parou. Eu acho que essa é a pergunta. Por que você nunca desistiu? Pois é, então já vou fazer outra das perguntas clássicas do podcast. Por que, como, aonde vocês se consideram loucos por arquitetura? Acho que o que a Evelise falou, né? Você não desistiu, você já é meio louco por arquitetura, porque é puxado, né? Só rolo e tal. No começo, assim, que essa fase que a gente falou de fazer as obras, né, falar com o eletricista, o pedreiro, ir comprar coisa na Trilha Norte. Até hoje o Lourenço fala assim, Fernando, você vai na Trilha Norte algum dia essa noite aí? Porque toda hora tinha que ir na Trilha Norte comprar coisa, porque era 24 horas, né? Então era o jeito de pegar as coisas para estar na obra do dia seguinte, né? Na Marginal e tal. Então isso acontecia direto. Eu meio que capitaneava um pouco mais as obras que eles naquele momento. Então era uma fase que a gente brinca que era a fase heróica, porque assim, você ficava sem dormir comprando as coisas de madrugada na Telha Norte para fazer o negócio, pegava peão bêbado na obra, tirava, era um negócio bem raiz, assim, né? Depois passou por isso, as coisas foram ficando não ficam mais fáceis, vão ficando mais complicadas, na verdade, mas assim, você não tem esse troço físico de, né, pegar lá o saco de cimento de madrugada, levar e tal. Você vai montar laje, a gente montou um monte de laje e tal, então você para de ter esse tipo de coisa para começar a fazer projeto que é o que você gosta mais, né? Então é um momento que tem que decidir, a gente é uma construtora ou a gente é história de arquitetura? Porque você tá começando uma coisa a infectar a outra, né? Você começa a falar assim, vou fazer de jeito mais fácil aqui, porque, vai dar menos rolo na obra, vai ficar menos legal, aí você começa a, ter que escolher. Mas foi muito importante para carregar isso tudo pro nosso dia a dia e ter a experiência de
de Sim. construir. Mas em vários momentos dá vontade de jogar toalha, né? Dá problema. Pois é, algum cliente momento, chilique. aquele momento você falou, não, vou desistir disso aqui. Teve um há 15 minutos atrás. Ah, tem direto. Tem até Todo hoje. dia. Tentando chegar a tempo da gravação do podcast. Ainda tem a cada 15 dias aquele momento, tipo, puta, vou desistir. Vamos lá, vai. E você, Rodrigo, louco por arquitetura? Acho que sim, né? Acho que é o que o Fernando falou. Se a gente está aqui até hoje, acho que é isso, né? Eu acho assim, aqui a profissão tem todos os perrengues. Claro que todas as profissões têm os seus perrengues e a arquitetura também. Eu acho que tem, mas além disso, né? Tem dificuldades muito específicas e que é isso, né? Que faz a gente às vezes querer desistir e que na verdade faz com que muita gente desista, né? Ou que os escritórios se dissolvam, né? Pô, se a gente pegar amigos da época da FAO que começaram os escritórios, a maioria não existe mais os escritórios. Muita gente vai mudando de profissão, de interesses na vida, o que é normal, mas às vezes é uma pena também. Mas acho que a profissão tem uma coisa muito legal, né? Que talvez é um pouco o que eu achei legal lá no começo, quando eu respondi a primeira pergunta, né? Que é isso de a gente imaginar um espaço, né? Ver uma necessidade de alguém, seja para fazer uma casinha, uma loja, um grande prédio, uma cidade, mas você tem essa necessidade, daí você conversa com um monte de gente, tem as ideias, imagina como aquilo vai ser, desenha aquilo e depois vê aquilo pronto, né? Eu acho que isso é uma coisa que poucas profissões têm, né? Você entrar dentro da sua ideia é muito massa. Né? Essa coisa de entrar dentro da ideia, de você ver materializado o trabalho inteiro, né? Às vezes você vê, a gente às vezes conversa com clientes nossos de trabalho em banco, o cara é dono de banco, trilhardário, mas o cara não vê o que ele faz. O trabalho dele é um monte de número que ele não vê, que ficam em servidores pelo mundo inteiro. E o cara, muitas vezes você fala, pô, eu queria fazer... Às vezes o cara fala, não tem uma casinha para investir aí, para botar um dinheiro, uma casinha para vender. O cara não precisa fazer uma casinha para vender, o cara vai fazer uma cidade para vender, para fazer sentido para ele. Mas ele quer essa diversão de ver, de ir na obra, de ver aquela coisa de verdade materializada. Isso eu acho uma coisa muito legal da profissão. A profissão é essencialmente boa no sentido de você materializa uma coisa, tem um monte de trabalho envolvido, projeto, sim. uma realização de ter o troço montado, seja comercial ou pessoal, e o cliente feliz. Tem toda uma cadeia positiva aí, que às vezes dá ruim, mas é muito legal, né? Quantas obras em São Paulo? Mais ou menos. Sei que vocês não têm essa noção, esse número exato, mas assim, na cidade de São Paulo, mais ou menos quantas obras que você, passeando, pode ver do FGMF? Sem contar reformas e coisas assim. Sem contar reforma. Prédio, casa, aquela que você passa em frente e sabe que... Deve ter uns, sei lá, 100... Deve poucos, ter, assim. por aí. E vocês estão andando ali na Rebouças e tal, e vocês ainda olham pro prédio de vocês o tempo Hoje em dia eu não inteiro? quero olhar porque os caras estão fazendo um monte de puxadinho lá. E aí botando umas cortinas brancas nas varandas. Fechando as varandas. Pô, aí tem um outro que a gente fez uma portaria suspensa, porque embaixo é uma fruição pública para ir de uma rua a outra, e tem lojas e tal, e um projeto de paisagismo super legal do Tagu. E aí eu passei outro dia, os caras colocaram aquela guarita de que o cara fica de pé, de fibra de vidro azul, sabe? Sei. Assim, que tem uma janelinha aqui. Meio que igual às vezes dos anos 60, meio curvinha, assim. Pô, o cara botou no jardim, bem na frente da fruição lá. Eu olhei e falei, pô, tá de sacanagem, não quero mais olhar pra esse negócio. O outro fez um monte de puxadinha, daí a gente ligou pro sítio e falou, pô, não pode fazer isso aqui, é fora da lei. Não, mas é que o corretor, quando vendeu pro cara, falou que podia. Daí eu falei, quem é esse corretor? Tipo, ninguém sabe. Daí, tipo, tá liberado. como assim? Daí, tipo, sabe, virar meio uma favelinha, assim, foi um negócio que estraga a arquitetura. Agora... Então, mas tem uns que a gente olha com carinho. A Casa Bom Tempo, por exemplo, os caras, pô, são cuidadosos em manter, e não mudar nada, e o jardim pegou, ficou Tá bonito, lindo. é super legal de ver. Tem altos e baixos, né? Achei que nem filho, assim, sabe? Você fez uma tatuagem na cara? Como assim? É tipo isso, assim, sabe? Agora, com esse volume todo de trabalho, sendo em 3 sócios, um pouco, vocês têm que se dividir, porque senão não dá, o cotidiano não fecha, né, do escritório. Vocês normalmente estão de acordo? Tipo, vamos pegar, assim, esse projeto, porque eu acho legal, ou tem horas que um não quer pegar um projeto e outro tem que defender? Como é essa rotina de continuar sendo em 3?
Eu acho que com relação a isso, eu acho que é uma coisa bem tranquila, né? É difícil acontecer de eu quero muito pegar esse projeto e os outros não querem e tal, porque acho que se tem essa coisa de alguém não querer, é porque é para fazer alguma coisa que a gente não acredita, e daí acho que já não vai ter aquele que quer muito fazer isso, Só né? se for pro bono, né? Aí um quer muito. Aí ele convence os outros. Aí convence os outros. Às vezes Sim, acontece Mas a gente tá isso. tanto tempo na estrada, Claro, a gente já se ferrou tô tanto brincando. junto que agora, quando você começa o escritório, tem um lance meio tipo que nem fazer um grupo com faculdade. Será que vai ter aquele cara que trabalha, puta, o Mundial ele tá trabalhando muito menos que a gente, sabe? Na faculdade lá, daí você, puxei o cara, vai, vamos lá. O escritório não, é como a gente se ferrou tanto já na vida, trabalhou, né? Que a gente sabe que os três estão lá para dar o sangue, ninguém vai. Então, se alguém tem uma opinião, é muito respeitada lá dentro. Não tem, é difícil a gente ter um debate sobre isso. O que pode acontecer é assim: vamos largar o projeto, não vamos pegar, vamos largar o projeto. Tipo, puta, não, tá estragando o projeto. Ou, puta, cliente se mostrou insuportável. E já aconteceu de largar? Já a gente demitiu o cliente, já. Já aconteceu. Algumas vezes, Não muitas, né? Mas já aconteceu. No geral, a gente está super bem com os clientes. Acho que a gente é muito honesto e os projetos são muito debatidos pelos 3 sócios, por toda a equipe. Então, quando chega sempre é maduro. E mesmo você fala assim, legal, vou jogar fora esse projeto e faz outro. Tá na conta nossa, já deu o estudo preliminar a ser feito de novo. E a gente vai tentar entender o que não agradou. Mas não que o cliente vai olhar e falar assim, você me trouxe uma porcaria aqui. Não, porque ele tem uma profundidade do projeto. Talvez ele tenha errado o alvo, mas não é que foi um projeto mal feito, sabe? Sempre carrega bastante coisa. E a gente desistir de um projeto ou de um cliente é porque, a pessoa está sendo realmente irracional ou grossa com os nossos funcionários. O que aconteceu uma época num projeto que foi bem bizarro, assim. Sabe, a cliente era uma mulher, no caso, assim, só maltratar nossos funcionários. Falou, não, desculpa, você não vai maltratar nossos funcionários, tchau. Ou teve, por exemplo, um prédio que a gente... também foi uma coisa completamente maluca, assim, era um prédio todo bacana e tinha um brise pro lado de fora. Não era um brise, era um revestimento. E o revestimento custava, 1,8% do valor da obra. E o cliente falou, não, preciso baixar o valor da obra. Só que a estrutura estava custando 29% do valor da obra, que é muito, tá? Tem uma proporção, né? Quanto de estrutura, quanto de vedação, quanto disso, daquilo. Tava alta a estrutura. A gente falou, não, vamos tirar 10%, 8% do valor desses 29% da estrutura que já paga a cara do prédio inteiro. Tá pesada essa estrutura, pela proporção, né? Pelas obras. Não, mas eu confio muito nesse dinheiro. Eu falei, não, a gente não acha ele ruim. A gente só quer sentar e vamos rever essa solução. Você tem que dar uma apertada, né? Assim, que é melhor, você gasta menos concreto e tal. E aí banca a fachada. Aí a gente falou, não, eu não quero mais ver isso, eu tô mandando fazer a maquete. Eu falei, mas tudo bem, né? A maquete, mudar o pilar é mais fácil que mudar a cara do prédio. Não quero, vamos tirar todos os brises. A gente vai ficar ruim. Daí ele, não, então eu falo, então a gente vai tirar nosso nome, vamos encerrar aqui. E aí ele, não, mas como? Eu falei, mas não é o nosso prédio mais. Você agora, fazendo a maquete, decidiu fazer isso, quando há outros lugares para tirar. Assina aí, assina a autoria. Aí ele mandava perspectiva pra gente, falou, ficou bonitinho, não quer assinado. A gente falou, não. E daí ele lançou, não tinha arquiteto, e aí ele teve que derrubar o preço em 10%, porque não tinha um arquiteto assinando. E aí, porque o prédio estava pior, né? Tava mais feio, de fato. Né? Aí foi uma coisa totalmente incompreensível, matematicamente falando. Tipo, você ficou sem arquiteto pro lançamento, para você economizar 2% do valor da obra. Com isso, você teve que derrubar 10% do teu valor de venda, que não é o valor da obra. Sim, é 3 vezes o valor da obra. Então, é 6%. Foi tudo muito louco, assim. Entendi. Tudo não fazia sentido. Mas, beleza, foi de boa. E seguindo um pouco aí na pergunta da EV também, muitos escritórios de arquitetura que tem 3, 4, 10 sócios, tem um lance assim do tipo, não, esse projeto é meu, né? De um dos sócios. Eu trouxe, eu crio, claro que tem ali uma linguagem, claro que tem ali as regras de cada grupo e tal, mas existem escritórios que trabalham bem separadamente. Vocês já declararam pra gente, já ouvi muitas vezes vocês falando que vocês trabalham no início, pelo menos, claro que cada um tem lá o seu trabalho mais, né? Tá mais voltado para uma obra, porque o cliente talvez tenha chegado através de um de vocês e tal, mas vocês continuam fazendo aquela primeira fagulha de criação sempre juntos? É o que a gente mais gosta de fazer, né? No a parte escritório. legal. É a parte legal do escritório, que infelizmente
é a menor quantidade de horas gastas, né? A gente gasta muito mais horas em outras coisas administrativas, contato com a equipe, contato com o cliente, né? Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, além dessa parte de sentar e discutir o projeto, fazer o projeto, mas é a parte que a gente acha mais legal e que a gente nunca quis pegar e agora vou contratar um criativo que vai fazer os projetos e a gente fica administrando o escritório. Nada contra quem quer fazer isso. Tem vários escritórios que são assim e a pessoa é mais feliz assim, tá tudo certo, né? Mas a gente não. E a gente sempre gostou de fazer como a gente fazia ali, né? No fim da faculdade. Então a gente senta ali na nossa mesa, papel manteiga, vai discutindo as coisas, tendo as primeiras ideias, tentando identificar os primeiros partidos, e aí a gente envolve a equipe. É claro que hoje em dia a gente tem uma equipe grande, uma quantidade grande de projetos, então cada vez a equipe entra mais cedo, né, já também nos ajudando a propor ideias, a testar as coisas que a gente faz, que a gente propõe, mas a gente gosta de, né, e quer continuar, na verdade quer ter mais tempo para fazer mais isso do que essa coisa de eu vou tocar o meu projeto e o Fernando toca o dele e tal, né? A gente quer fazer mais isso. E aí, claro, depois da coisa mais definida, sempre um dos três é o responsável pelo projeto junto à equipe e junto ao cliente para ir até o fim, né? Para ter um pai ali do projeto. Mas a gente segue discutindo bastante. Tipo, ontem foi o dia de projetos. Embora o Lourenço não estivesse, vocês têm, né? Vocês têm isso. Isso é legal para o pessoal saber. Tem o dia em que vocês são obrigados a se ver. Quarta-feira. Já fica na mesma sala o tempo inteiro, né? Você sabe, a gente já se vê toda hora, assim, tipo, meu irmão. Sim. Mas a gente trabalha no escritório com as portas abertas. Do tipo, entra quem quiser para perguntar coisa, né? Qualquer arquiteto, qualquer equipe do escritório em qualquer momento. Menos quarta-feira que a gente põe um aviso tipo de hotel, não me acorde, não perturbe. E a gente vai chamando as pessoas para subir sem uma ordem pré-definida, porque a gente vai do flow do rolê da criação lá. Ontem, por exemplo, a gente viu, apesar do Lourenço estar fora, né? Daí ele é informado das coisas na semana que vem, quando ele voltar de férias, e vai vendo as coisas, mas a gente trabalhou... Ele tá no MIPIM em Cannes e ele chamou de férias, a gente gravou isso. É que ele vai ter uma semana de férias depois. Tá bom. Vai emendar. Ele vai emendar. Mas ontem a gente trabalhou em 2 projetos dos clientes que estão aqui, a Capital Concreto ali, por exemplo, que a gente trabalhou em 2 projetos deles ontem, o Rodrigo e eu, um que a gente está entregando agora e um que a gente está começando, começou ontem, a gente trabalhou num concurso juntos. Você vê que o Lourenço não é vagabundo. Quando eu tava saindo do escritório 8h30 da noite, eu vi que ele tava num call com 7 pessoas da equipe, vendo projetos também lá da França. Teve mais uns 3 aí. Mais uns 3 projetos que a gente trabalhou. Tudo ontem. Tudo ontem. Mas quarta-feira. não que necessariamente está nascendo. São coisas que estão nesse mais um primeiro momento. Falem um pouco mais aí sobre esse desenvolvimento de projeto, do que passa pela mão de vocês. Como é que é o processo criativo do escritório? Entendo que vocês pegam um projeto novo, vocês vão lá desde o partido, do comecinho. É desenho, é lapiseira na mão, é papel. Como que é esse processo criativo? É bem esquema de papel manteiga, canetinha, lápis na mão, numa mesa da sala dos sócios, 3 lá. Tem uma televisão também junto para dar apoio com o computer e tal. E a primeira coisa que a gente faz sempre é analisar os condicionantes. Que, sei lá, pensando num prédio, tem questões legais, de recuos, excentricidades da lei dependendo do lugar e assim por diante, números para serem alcançados. Mas tem também o entorno, como são os vizinhos, o terreno em declive, não é? Se for uma casa em declive, a insolação, tem árvores ao redor, tem vista, qual a legislação, qual o budget do cliente, o que o cliente quer, qual o programa. Então tem um momento que a gente sempre pega os 3 sócios, porque geralmente um sócio fez esse contato com o cliente, trouxe essas informações. Tem esse a galera briefing compilou, inicial. Daí a gente tem esse briefing, daí a gente abre lá no Google Earth, olha o terreno, fotos, vídeos, o cliente quer. Vizinhança. E a gente a gente espera mais uma semana daí. A gente dá uma sentada na cabeça, porque a gente acha que o subconsciente trabalha também. Então você pega essas informações todas e depois está em casa, tem uma ideia e tal, daí a gente senta uma semana depois para começar a desenhar, a gente recapitula um pouco do que foi falado na outra reunião e começa a desenhar do zero. Mas tem outros projetos que a gente já fez os primeiros croquis e falou isso aqui, chamou a equipe, responsável explicou, fala, faz um 3D disso para mim, essa planta dá uma ajustada, checa se funciona, daí ele vem na semana seguinte, a gente pede para subir, apresenta para os 3 sócios, daí a gente começa a discutir, aprofundar, desenha de novo, faz isso, volta para a equipe, aí vai.
E aí vocês vão fazendo esse acompanhamento Aí que vai até o fim. semanal. Vai até o fim, com maior ou menor envolvimento do sócio, dependendo da etapa do projeto, A equipe ou problemas traz, que estão a aparecendo. equipe traz de volta, fala, ó, né, desenvolvemos a partir do que vocês falaram isso aqui, aí vocês vão lá, fazem os ajustes. Mexe e vão... tal. Depois que ele faz mais executivas, mas vem, entrou complementar, o cara quer encher de shaft o prédio. Aí... Quantos canos vai passar? Não sei, mas ele precisa de 1 metro por 40. Deve ser um banheiro. O que vai passar? Você vai ver depois, tá passando 2 canos. Fala, não, ele faz pequenininho. Então, tem toda essa briga de como fazer essas coisas que a gente acaba se envolvendo também junto com a equipe, né? Uma pergunta que eu queria fazer era sobre surpresas, assim, né? Eu tenho aqui um registro do prêmio Rogério Salmona, por exemplo. Como é que foi receber esse prêmio, que é muito interessante, fora do Brasil? Conta pra gente. Esse prêmio foi uma coisa muito legal, assim, muito maluca, porque é um prêmio... Era a primeira edição do prêmio, Rogério Salmona, né? Que é um prêmio importante da Colômbia e tal. E ele surgiu de um jeito diferente, você não se aplicava, né? Você era escolhido com base em projetos que tinham impactos sociais. E aí o nosso nome apareceu representando o Brasil junto com outros projetos grandes, como a Biblioteca lá do Carandiru, do Flávio Gasperini, e outros, o Museu da Tolerância do Chile, mas que foram feitos pelos arquitetos brasileiros, né? O Estúdio América. E a gente tinha um projetinho pequeno, que também saiu no projeto, que é o Projeto Viver, que é um projeto na favela, na comunidade Jardim Colombo, ali perto do Morumbi, né, do estádio e tal. Fazia tempo, mas o projeto tinha que ter 5 anos de idade para que eles pudessem ir lá e avaliar o impacto na comunidade local. Então era uma coisa além da arquitetura, assim, sabe? De tipo, é mais bacana. Até porque está concorrendo com os projetos que eu acho incríveis, esses dois, tá? O Museu da Tolerância lá do Chile e o mesmo trabalho do Flávio Gasperini, são trabalhos assim, arquitetonicamente superiores a esse trabalho nosso, assim, na minha opinião. Eu queria que o meu fosse o melhor, mas não é. Mas ele teve um impacto muito grande na comunidade. E aí ele acabou ganhando por isso, mas assim, o timing dos caras foi muito estranho, porque a gente estava numa palestra, que acho que vocês estavam até, no MASP com o Sou Fujimoto. Sim. E aí alguém ligou, eu estava indo para essa palestra no MASP, vocês ganharam o prêmio e tal. E daí eu entendi que a gente tinha ganhado o prêmio do Brasil, né? E que fossem ter vários prêmios dos outros países da América Latina. E não. Porque era dividido por... e não. Tinham ganhado... E aí eles falaram, você tem que ir amanhã de manhã. Eu falei, amanhã de manhã? Pra Colômbia? Tipo, né? É estranho, né? Tem que ir. Daí o Rodrigo Lourenço não podia, eu tava com febre. Falei, não, vai você. Ele deu a palestra, já pensando em voltar pra fazer a mala. Teve que ir pro coquetel lá e fui embora pra fazer a mala. E quando cheguei lá, cheguei com puta febre. E aí quando pousou lá, liguei e tal. E tinha alguém do Brasil, que agora não me lembro o que era do júri, e falou, não, Fernando, vocês ganharam. Eu falei, não, tudo bem, quem mais ganhou? Não tem mais ninguém, vocês ganharam. Eu falei, mas então tá só você aqui. Acho que era Ruth, não era? Era Ruth. Era Ruth Ver Design. A Ruth Ver Design. Super gente boa, a Ruth. Ela super me ajudou lá. E aí foi isso, falou, não, vem para um almoço na casa do Rogério Salmona com a viúva dele. Eu fui. E era um puta lugar, o prédio que ele desenhou. Então foi uma coisa muito Tomou delirante. um antitérmico e foi. Foi meio realismo fantástico. Estou aqui, de repente, já parece que, eu sou Fujimoto, é um negócio bacana no MASP. Mas de repente, no dia seguinte, agora você tá na Colômbia, com a mulher do Rogério Salmona na casa dele. Com daí, febre, você já achou que você tava delirando. Nossa, que viagem. Assim, isso é uma viagem? Ou é verdade? Foi bem louco, assim, foi bem legal. Mas foi estranho. Boa. Falando então, Sou Fujimoto, Ruth Ver Design, tantos nomes bacanas aí que a gente falou agorinha, Flávio Gasperini e afins. Quem inspira vocês? Quem são os arquitetos que inspiram, que inspiraram, enfim? Quais são os nomes aí? Quem são os profissionais de arquitetura que vocês babavam no começo e babam até hoje? O piano é talvez o que a gente mais admire, ou pelo menos em comum mais admire. Né? A gente... É interessante até porque quando a gente estava estudando na FAO, né, tinha aquela coisa muito do modernismo muito forte, né, na FAO, tanto no prédio quanto nas aulas, nos professores e tal. E a gente, né, sempre gostou muito dos arquitetos modernistas, dos principais, e acha que, né, tem toda a sua importância. Mas desde aquela época a gente também queria olhar um pouco mais para fora do Brasil, assim, para ver o que mais estavam se fazendo, né, além do modernismo. Mas não no sentido de negar o modernismo. Mas de uma evolução, né? É modernista, não indo, né, você pós-moderno, tá? Isso nunca nos atraiu,
mas numa busca também de ver qual é a evolução disso e tal. E até vendo, né, acho que coisas fora do Brasil, em alguns lugares que tiveram menos amarras do que os arquitetos brasileiros, né? Que acho que também sempre ficaram muito travados nisso. Uma certa patrulha, né? Exatamente. Então, e acho que era até interessante que na época que a gente estava na FAO, não tinha internet, esse monte de coisas, de sites e coisas para ver. Então a gente tinha que ver nas revistas, né? Sejam nas revistas brasileiras, sejam nas importadas, mas que daí a gente tinha que ir na biblioteca para ver, entrar na fila para... Chegava lá, eu croquis, chegava uma para a FAO inteira, né, tal. Então, aí a gente ia vendo e pesquisando e conhecendo mais dos arquitetos, né. Mas eu acho que o Reis do Piano, dos grandes, né, mas acho Reis que... do Piano, Rogers, Foster, esses caras aí que tiveram uma importância até mais antigamente. O Renkurras, por exemplo, que o Fernando comentou. E brasileiro? O Zumthor, que era um cara que também sempre teve um impacto muito grande na nossa carreira. Os brasileiros, além dos nossos professores, Paulo Mendes, o Caiaba, o Abraão, que tem, eu morei a vida inteira no pé do cara, então tem uma admiração e carinho realmente especiais de quem cresceu num prédio, num apartamento que o cara imaginou. Mas tem o Butch, que você citou, que é um que a gente exemplo acha aí, né? Talvez o maior arquiteto brasileiro vivo em produção, um dos maiores, na nossa opinião, acho incrível. Com o Tony, incrível também. Dade Moretim, Nietzsche, o Bloco, a gente admira muito os colegas, assim. Mas tem os caras tipo o Rino Levi, a gente acha que é um cara muito bom e talvez não tá no lugar que ele deveria no panteão dos arquitetos brasileiros. O Lelé também, a gente acha que é um cara muito, muito incrível e também não tá no lugar que ele deveria ser apreciado, assim. Porque são gênios, ou o Reide também. O Oswaldo Bratic. O Oswaldo Bratic também. Tá bom. Grande Muita influência gente. na carreira. Muita gente. Bom, vocês têm múltiplas referências e também trabalham múltiplos materiais. Não existe uma assinatura única do FGMF. Uma das premissas de vocês é justamente também essa mistura estrutural, né? Estamos já encaminhando aqui para o final. O que vocês, com tanta experimentação, que isso é uma coisa legal, né? Que vocês tiveram essa oportunidade. A partir do momento que o FGMF vira o FGMF, os clientes passam a dar um tanto mais de liberdade também, né? E vocês passam a trabalhar cada vez mais, enfim, desde o começo, mas enfim, acho que passam a ter cada vez mais liberdades de pensamento nessa mistura de materiais estruturais e, enfim, acabamentos, etc. Como que vocês enxergam? O que vocês veem como, assim, do produto, do material? Qual que é o... Não gosto muito de falar em futuro da arquitetura, mas o que vocês enxergam que é o caminho, o caminho ideal? Vocês que já testaram tanto. Eu não sei se tem o material igual, sei lá, né? Acho que talvez se fizesse a pergunta há 100 anos atrás, iam falar, é o concreto armado que está surgindo e tal, né? Eu acho que não tem, né, mais isso, até porque, né, olha que tem todos os materiais disponíveis hoje e tal, mas eu acho que talvez algumas coisas no sentido, por exemplo, a gente fala estruturas de madeira, talvez seja uma coisa mais nova, esse sistema, né, de madeira estruturada, engenheirada, etc., que tem hoje, que está crescendo muito e tem muito mais coisas sendo feitas no mundo inteiro, que acho que é uma coisa nova, que tem a ver com, né, toda uma questão de sustentabilidade, e acho que talvez esse caminho seja mais importante até do que a madeira em si, mas tem pensar em materiais, sejam eles de construção ou de acabamentos, que estejam mais ligados aí à sustentabilidade, a forma de se construir, talvez, né? Se a gente pensar aqui no Brasil, a gente ainda tem uma arquitetura muito artesanal e lá fora, por questões... Boa, que essa era a minha última pergunta. Artesania ou industrialização? Eu acho que a gente cada vez mais, inevitavelmente, vai caminhar para uma industrialização, porque acho que os sistemas tradicionais de construção estão cada vez ficando mais caros, com uma mão de obra
mais escassa, né? Aquele tiozinho que sabia fazer tudo no concreto e tal, os caras morreram, ou já se aposentaram, né? Os filhos já não sabem mais fazer, então tem umas coisas que foram se perdendo, né? Ao longo do tempo. Então eu acho que é inevitável isso. E, pô, se a gente olha para fora do Brasil, você fala, um americano fazer uma super casa de concreto armado, tijolinho aparente, não sei o quê. O cara tem que ser muito rico, né? Para ter dinheiro para pagar isso. Normalmente é aquele drywall, não sei o que e tal, porque tem uma questão, né, econômica e de tempos. Tem que ter menos mão de obra mais rápido para fechar a conta e tal. Então, eu acho que a gente ainda está muito atrasado nesse aspecto aqui no Brasil, mas é um caminho inevitável. Só que acho que para a gente fazer coisas legais nesse sentido, a gente tem que pensar nisso do começo, né? E não fazer o mesmo projeto que a gente ia fazer de tijolinho aparente e querer fazer de steel frame, que vai ficar ruim. Não vai ficar bom e não vai ficar barato também. Vai sair mais caro, vai demorar mais e vai ficar ruim. Então acho que a gente tem que pensar de uma maneira mais holística, né? Exato. Eu complementaria da sua pergunta anterior, até que o Rodrigo falou que eu concordo com tudo e acho que realmente a industrialização agora vai começar a acelerar cada vez mais com a escassez de mão de obra e tal. Sabe quando você assistia aquele desenho animado dos anos 50 que era os Jetsons, assim, que a gente via quando era criança? E aí os caras tinham uma pílula para comer e ninguém comia. Né? Eles comiam pílulas que já resolviam um problema. E aí quando o futuro chegou, na prática, foi o inverso. A gente, quando a gente era criança, tinha lá arroz, feijão, bife, um restaurante do bairro, outro e tal. E aí apareceu, sei lá, praça de alimentação. Aí tinha meio que as mesmas coisas. De repente você tem comida japonesa, chinesa, judaica, árabe, brasileira, todas coisas do mesmo lugar. Porque, na verdade, não é tipo uma solução para a coisa, e sim a variedade é o que é bacana. E com a construção civil é igual. Na verdade, quando a gente estava na FAO, era tipo, nossa, fazer uma coisa de metálica, nossa, é muito louco, hein? Isso é usado. Tipo, ninguém usava metálica, era muito raro, entendeu? Agora se usa muito mais. E ainda se usa muito menos que outros países. Drywall é ruim, tipo, não. Então, a verdade é que a gente cada caso é um caso, depende agora a gente vai ter à disposição muito mais sistemas do que a gente tinha antes, como a madeira, um aço mais acessível, o steel frame, timber frame, enfim, todas as variações que tem, além do concreto aparente ou o tradicional tijolinho com concreto ali, duas formas, mas esse cardápio mais vasto vai permitir a ter melhores soluções para cada caso e ter projetos mais criativos e tal, né? É o inverso um pouco que acontece com o Solano Benítez, né, no Paraguai, que ele tem que fazer tudo tijolinho, porque ele falou, só tem tijolo aqui, então tem que fazer tudo tijolinho. Então, não, é legal ter um cardápio mais amplo para você poder experimentar mais. Boa, muito bom. Por último dos últimos, momento do patrocinador, o momento Expo Revestir. Estamos gravando aqui diretamente da Expo Revestir. Para vocês, qual é a importância desse tipo de evento? Como vocês lidam com a Expo Revestir? Eu sei que o Fernando lida de uma maneira peculiar, porque ele não sai daqui e fica fazendo muitas palestras o tempo inteiro, mas esse ano não, né? Esse ano só para você. Você falou, deu um tempo, esse ano eu vou fazer só projeto. Mas tem essa coisa do conteúdo também. Como é que vocês enxergam a feira? Eu acho que a feira, né? Acho que é a feira mais importante aí da nossa área. E é muito legal, porque junta, né, tanto a coisa dos stands, né, das diversas empresas, das diversas marcas. Então acho que é um jeito das pessoas virem e conhecerem um monte de coisa num lugar só. É uma coisa legal, né, de ver os lançamentos e tal, mas de uns anos para cá começaram a ter stands muito legais, né? A gente fez alguns stands já, não nesse ano, mas a gente até fez um para esse ano que acabou não sendo executado, né? A empresa no final não veio, mas a gente fez de outros anos e outras empresas também chamaram arquitetos legais, colegas nossos, para fazer stands. Então também você vê a arquitetura, né? Acaba virando uma mostra de arquitetura também, né? Exato, uma arquitetura efêmera, mas sim. Mas aqui é até interessante, e é até interessante trabalhar nesses projetos, né? Você não precisa se preocupar tanto com a durabilidade, com a chuva, né? Essas coisas que a gente normalmente tem que se preocupar. E vocês foram premiados, né? Com o stand que vocês fizeram ano passado, né?
Fomos. A gente recebeu o IFE, né, semana passada, ou retrasada, com o stand da Kohler do ano passado. Legal. Na verdade, você fala que eu tenho uma relação peculiar, é porque a gente ficou 3 anos fazendo stands aqui. Então, e eu acabei cuidando deles, sendo responsável o Fernando por não eles. sai da Aí Revestir. ficava aqui na ele adora. montagem. Tá mais e do tal. que eu na feira, meu. Não Pessoal, carregou cimento, mas tinha que estar aqui, tinha que estar aqui, cuidando. né, olhando. E o pessoal, eles não ligam o ar-condicionado na montagem. Então, vocês todos aqui não imaginam o que é estar aqui dentro. Com pó pra tudo que é lado, que, né, montar o stand, puta trampa, é rápido, é muito grande a feira. Vou até lá no banheiro, putz. Né, 500 metros, aí quilômetro. voltar tal. E não é que tem um cafezinho. Calor, não, tem um trailerzinho lá, um cafezinho raiz lá, né, pra galera que tá montando. Mas fica um calor aqui que você tipo, tem que ter 2 camisetas pra trocar uma certa hora. Então, aí essa é a minha relação peculiar com esse Gente, Mas assim, além de tudo, eu acho que tem esse espaço, né, da Projeto, que é muito bacana porque justamente traz também conteúdo, né? Junta essa experiência toda e que é uma coisa legal porque tem gente do Brasil inteiro vindo visitar e tal. E aí tem uma relação mais próxima aí, né? Com os arquitetos, com a arquitetura, com conteúdo. Então acho que isso é uma coisa que não pode se perder, né? Também não pode ser só uma coisa de vir aqui, ver um monte de material de revestimento e ir Não. embora. Acho que tem que importante ter esse mix, tem que né, ter de esse mix, conteúdo. é. Tipo, era Feicon, né, assim, antigamente. Mas, aliás, queremos aproveitar o momento para agradecer muito aí ao Fernando Mundioli, à EV e à revista Projeto pela nossa exposição que está aqui atrás. Pois E convidar todos a conhecerem ela aqui. A gente ainda não viu, né, porque a gente chegou aqui atrasado aí do credenciamento direto para cá. Mas é uma honra pra gente, né? Tudo que eu vi de fotos e imagens ficou muito legal. Foi meio de propósito. Falei, grava o podcast primeiro, tranquilo. Agora vocês vão lá, que vocês não gostarem de alguma coisa, Não dá pelo pra menos xingar. né, não vão xingar ao vivo aqui. Não, pô, pelo que eu vi ficou muito massa. Obrigado mesmo. Ah, sim, Legal. muito obrigado. E realmente convidamos todos a verem a exposição. Vamos juntos agora. Seus pais, no final, ficaram contentes com a escolha pela arquitetura. Eles ficaram orgulhosos. Quando você põe uns prédios de pé em São Paulo, né? O filho fez aquele prédio, dá uma segurança, assim, Meu né? filho de que ver fez, ó. milhares de tijolos lá, dá o cara sabe o que tá fazendo. Ninguém teve dor de dente na família. Ninguém entendeu onde ele fala, "Vai." Eu contrato anestesista para ir no dentista, então é tipo esse naipe de relação. Muito bom, gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Palmas para os nossos queridos do FGMF. Valeu. Obrigado, gente. Agradeço demais a presença do público, agradeço a vocês que estão ouvindo, aos que ainda vão ouvir. Esse foi mais um episódio de Loucos por Arquitetura, o podcast da revista Projeto. Obrigado, gente.